Agora, 6h09, oficinas de aperfeiçoamento cultural estão em curso em bairros da periferia de Salvador, pelo projeto Boca de Brasa, criado na gestão de Mário Kertz e retomado no ano passado na gestão do prefeito Assemineto. Teatro, dança e música são expressões contempladas pela iniciativa que leva um caminhão-palco aos bairros populares e teve uma edição hoje no Nordeste de Amaralina. A gente conversa agora com o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Bom, eu sou ouvinte assíduo aqui do programa, gosto muito. Eu acho que a gente está cada vez mais com programas dedicados à cultura no rádio e eu acho isso muito bom. Eu acho que é um movimento interessante, essa abertura de espaço cada vez maior. Bom, nós não fazemos objeções. Né? Então, quem é o público do Boca de Brasa? Vocês estão focando naquele artista diletante, iniciante, ou aquele que já começou e precisa de capacitação? O Boca de Brasa, na verdade, quando eu entrei na Fundação Gregório de Matos no ano passado, eu fiz um levantamento informal dos projetos que o baiano tinha saudade. E o Boca de Brasa ganhou disparado. Várias e várias pessoas começaram a vida artística nesse projeto. Ele foi muito citado, então eu resolvi, conversei com o Mário, resolvi trazer o projeto de volta com o apoio do prefeito Assemineto, do secretário Guilherme Bellintani. Então resolvemos trazer, no ano passado fizemos 3 edições em plataforma, em Cajazeiras, na Boca do Rio, e estamos começando agora já o 2º ano do projeto, agora no Nordeste de Amaralina. E o objetivo dele é atingir principalmente o artista que já trabalha. Porque acontece uma coisa em Salvador, que ela não é diferente de outras partes do mundo, né, de outras cidades, em que a gente tem um eixo cultural com visibilidade muito forte e a gente tem todo o entorno da cidade com muita coisa interessante acontecendo e sem visibilidade, sem apoio. Então, o que é que acontece? Você acaba tendo dos bairros populares uma veiculação excessiva da mídia de coisas trágicas. Né, de notícias policiais, notícias trágicas, e a parte cultural fica um pouco oculta, fica um pouco esquecida, e muitos artistas muito bons, talentosos, que não têm divulgação do trabalho, não têm visibilidade. Então Boca de Brasa se dirige principalmente para esses artistas e esses grupos que já militam nessa área. Então é praticamente um mapeamento ao vivo que eu estou fazendo, né, que a Fundação está fazendo, a Prefeitura, para perceber, olha, tem grandes movimentos culturais acontecendo naquele bairro, vamos começar a dar apoio, vamos começar a dar suporte, né? E vamos começar a trabalhar junto para que Salvador realmente se transforme num caldeirão cultural. O que é que você poderia citar, por exemplo, de algo que passa despercebido e que acontece na cidade? Olha, por exemplo, os grupos de hip hop, dança de rua em plataforma são muito bons e um movimento fortíssimo, certo? Os grupos de valsa de Cajazeiras. Olha, é uma coisa que eu nunca vi nada igual, eu não sei definir o que é aquilo, mas é muito bom. E tem mais de 30 grupos de valsa em Cajazeiras funcionando, com sede, trabalhando. E assim, são espetáculos com figurino super cuidadoso, um movimento interessantíssimo. Boca do Rio, um movimento de percussão fortíssimo junto com o teatro. Ou seja, você tem especificidades, isso é o mais interessante. E o Nordeste, por exemplo, agora eu estou lá, é impressionante a quantidade de artistas. Existe inclusive o Beco da Cultura, que é onde estão sendo realizadas as oficinas, certo? Que a gente está sediando na escola Zumira Torres. As oficinas acontecem de hoje até sábado e no domingo a gente desce lá para o Largo das Baianas e faz uma grande apresentação com o resultado das oficinas e grupos também do bairro que vão se apresentar, finalizando com o show de Ninha e o trem de pouso, que é um morador dali, né? Um cara que tem um pertencimento com aquela área, que a gente fez questão de trazer uma pessoa que tem uma proximidade. Salvador é uma cidade imensa, são diversas expressões culturais em diversos bairros. Eu queria saber como é feito o mapeamento para poder colocar dentro do Boca. Exatamente, a gente está chegando, quando a gente chega, primeiro as pessoas perguntam, Fernando, como é que o Boca de Brasa pode chegar no meu bairro? Eu estou sempre pedindo que um grupo de artistas mande um ofício para a Fundação, eu recebo esses artistas para evitar justamente essa coisa do intermediário, fulano está representando o bairro. Não, eu quero conversar diretamente com os artistas. Aí quando eu percebo que ali tem um movimento consistente, a gente desloca o Boca de Brasa para lá. Então a gente está no 4º bairro que a gente percebe que tem um movimento cultural forte já organizado. Então a partir disso a gente está chegando e vai fazendo um mapeamento em paralelo. E a gente inclusive vai realizar, provavelmente setembro ou outubro, primeiro grande festival do Boca de Brasa, que deve ocupar o Teatro Castro Alves, as salas, a galeria, tudo lá, o foyer,
com os destaques do Boca de Brasa. Bom, é muita coisa. É muita coisa. Agora, eu queria saber o seguinte, chegando nesse bairro, qual é a ação concreta? Claro, vocês fazem esse mapeamento, registram esses grupos, e o que efetivamente se é dado alguma oficina? Como é que vocês trabalham? Não, a gente trabalha basicamente assim, da quarta-feira, quer dizer, na verdade é quarta, quinta, sexta e sábado, né, com a carga horária total de 20 horas, a gente trabalha com algumas oficinas que, inclusive, do ano passado para cá eu já mudei algumas. Tem uma oficina que eu queria destacar, que ela é muito importante, chamada Elaboração de Projetos e Gestão de Grupos. Qual é o grande problema hoje que a gente tem em atender os grupos da periferia da cidade, dos bairros mais afastados, etc. As pessoas não conseguem, têm muita dificuldade para fazerem projetos. Isso tem sido um grande problema hoje, certo? Então, no momento que você chega com essa oficina, você de alguma forma prepara essas pessoas como elaborar um projeto, como trabalhar com isso, quais são as leis. Porque as pessoas às vezes chegam lá e dizem, Fernando, eu preciso de um apoio. Sim, mas você também pode conseguir apoio aqui, 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 aqui. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. E uma das coisas que se fala é que, assim, o que isso acaba acarretando é que, às vezes, coisas que têm expressões relevantes do ponto de vista artístico acabam sendo embarreiradas por uma questão organizacional, por não saber, por não ter uma competência técnica para desenvolver um projeto e convencer. Ou também só uma parte, ou então projetos que já estão consolidados, pessoas já acabam barganhando até valores de editais, os mais organizados esses não chegam. É porque uma palavra que eu não gosto é a palavra apoio. Eu brigo muito com essa palavra. Eu acho que a palavra não é apoio, é parceria. Porque o apoio, ele pressupõe uma coisa meio até eleitoreira. Chega lá, me dê aí 10 conto, me dê aí 15 conto. É muito informal. E aí aquilo não vai resolver o problema. O que precisa resolver o problema é uma sistematização de produção, de organização e de administração. Porque se você sempre for depender dessa grana pingada, sempre você vai depender de um apoio político, de um pistolão, e isso não é legal, não se organiza. Então o objetivo é que cada vez mais esses grupos se organizem para sistematizarem uma captação, para sistematizarem uma relação com as fontes de recursos, que muitas vezes não é só a prefeitura, nem o estado, nem a federação, muitas vezes algumas empresas do próprio bairro podem se interessar e patrocinarem alguns grupos de lá. E a visibilidade dos grupos ocorre através, depois desse trabalho de organização, mapeamento, essa visibilidade que você colocou, que é um dos objetivos que eu vejo do Boca de Brasa, que é dar visibilidade. Exatamente. Como é que isso acontece? A gente já está levando grupos de um bairro para outro, e a gente já tem uma oficina que vai ser ministrada agora, nesse segundo ano, que vai ser ministrada por um grupo que eu conheci em plataforma de hip hop. Então, ele já vai ser professor, ele vai ser monitor agora. Ele foi como convidado ele é um grupo do bairro que agora já está ministrando uma oficina. Então, na verdade, é uma grande troca que começa a acontecer, né, e esses grupos começam, inclusive, a gerar renda para o trabalho deles, né, na hora que eles viram monitores. E quando vocês fazem isso, existe alguma coisa dentro do projeto que preveja um acompanhamento de qual foi o impacto que o Boca de Brasa causou naquele ambiente? Olha, a gente ainda não está trabalhando. Agora, eu pretendo no ano que vem, existe uma discussão muito grande, porque existe a ação pontual e a ação estruturante. Então, cada vez mais eu quero, concretamente, a partir de 2015, transformar o Boca de Brasa numa ação mais estruturante. Então, é provável que a gente pare de pingar nos bairros e resolva, olha, tem polos específicos que estão muito avançados e que congregam várias regiões. Então vamos fazer um trabalho mais específico em polo 1, polo 2, polo 3, entendeu? Polo 4, e a partir daí a gente não tem mais então, na verdade, agora nós estamos fazendo um reconhecimento para, num segundo momento do projeto, que ainda está sendo elaborado, a gente poder fixar alguns pontos e fazer um apoio mais efetivo. Como os pontos de cultura, seria isso? É uma coisa próxima, mas seria assim, apoios mais efetivos em lugares, em pontos que a gente percebe. Olha, aqui a gente tem núcleo de hip hop, aqui também tem. Então, trabalhar mais com essa solidificação, né? Existe a possibilidade também de trabalhar em redes, ou seja, fazer uma rede de articulação entre esses grupos? Também estamos trabalhando com isso. Também tentar criar aproximações, porque um grupo pode ceder para o outro, um grupo pode apoiar outro, pode administrar. Então a ideia também é rodar e criar uma estrutura que passe do evento puro e simples. Que você não chegue lá, faça o evento e acabou. A partir dali, como é que esses grupos se comunicam? Agora, entenda que isso ainda está sendo estruturado. Nesse momento a gente ainda está começando, né, estamos começando a desenhar o que seria. Eu estou vivenciando na prática para, a partir daí, a gente começar uma segunda etapa no ano que vem. Fernando, eu ouço falar que dentro do cenário artístico ainda existem algumas pessoas com uma visão um pouco romântica, assim, de que elas precisam apenas ser boas naquilo que fazem e que alguém vai chegar do nada e vai empresariá-las ou coisa do tipo, vai descobrir uma coisa do tipo. Você veria o Boca de Brasa como algo que ajuda a criar uma consciência de empreendedorismo da parte dos artistas? Sem dúvida, porque na verdade eu digo que essas oficinas são trocas.
tanto o palestrante ou o monitor vai estar passando conhecimento, como também vai estar entendendo um pouco como é que a região funciona. Então eu acredito que uma das coisas mais importantes hoje é o artista se conscientizar de que ele, na verdade, além de artista, ele tem que ser um bom administrador de carreira. Porque o talento hoje, se ele não vier associado a uma boa administração, o artista vai afundar. Então ele tem que ter a percepção de, ou grupo, dentro de um grupo, eu brinco sempre, quem é o empresário daqui? Porque até o empresário às vezes é até um pouco satanizado. Eu pergunto aos artistas, minha gente, como é que vocês querem ganhar dinheiro e vocês não gostam de dinheiro? Não pode ouvir a palavra empresário. Tem esses traumas, essas paranoias, você é roubado, você... Não tem nada disso. Eu acho que é importante saber lidar para justamente poder avançar. Senão fica lá travado dependendo do apoio. Então é importante criar, dentro de todo o grupo, o artista, por exemplo. Se você observar os artistas que mais fizeram sucesso hoje no país, eu observo muito isso, eles também são grandes empreendedores e grandes administradores de carreira. Cláudia Leite é uma grande administradora de carreira, Ivete é uma grande administradora, Bel é um grande administrador, Durval, certo? Então não é só o empresário que está do lado, eles comandam muito bem a carreira. Eles sabem como é que lidam com isso. Caso contrário, você vai ficar na mão de empresários e você às vezes vai acabar descendo ladeira abaixo, porque você não tem esse lado do empresariamento, do acompanhamento do trabalho. Para mim, a arte não basta talento, certo? Eu acho que tem que ter também uma boa administração. Mas há preocupação em conseguir gerir as duas coisas, né? Também não acabar virando administrador e esquecer. Não, na verdade, é a inteligência do artista de perceber, olha, eu não sei fazer isso, então quem pode fazer isso por mim? Mas o artista tem que ter algum tipo de controle. Porque algumas pessoas ficam, eu não consigo lidar com orçamento, eu não consigo lidar com número. Você está abrindo uma porta para ser roubado. Então, eu não sei lidar. Você tem que aprender, meu nego. Você fala que isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Não é que você vai ser um contador profissional. E às vezes até não teve contato. Às vezes depois, quando se percebe, faz o primeiro projeto, você diz, olha, adorei, é por aqui, vai fazendo exatamente, eu acho que é fundamental ter essa orientação. Exatamente, eu acho importante, entendeu? E também, assim, hoje a gente já tem em Salvador uma gama de excelentes produtores culturais. A gente tem hoje uma geração aí. Tem uma geração, porque é engraçado contar um pouco a minha história, Eu comecei a fazer teatro há 36 anos atrás. Quando eu comecei a fazer teatro, não existia em teatro o produtor. Então, eu comecei a minha carreira também sendo produtor. Como eu era economista por formação, então acabou casando uma coisa com a outra. Mas eu só fui ter produtor depois de 10 anos de carreira. Aí apareceu na área teatral a figura do produtor. Não tinha, não existia. Então, a partir do momento que começou a se desenhar uma geração de produtores, começou realmente uma grande transformação. E a partir daí a gente começou a conseguir ficar em cartaz muito mais tempo, os espetáculos ganharem qualidade, certo? Teve um movimento musical em paralelo, Assim, então você teve uma grande... Eu tenho um prazer de ter acompanhado uma transformação impressionante na cultura baiana. Assim, de como eu comecei. Quando eu comecei a fazer teatro, a peça ficava em cartaz um mês e era considerado hobby. Eu tenho uma peça em cartaz há 26 anos. Então, quer dizer, é uma transformação brutal, Mudou tudo. Então, eu acho que é uma coisa, uma grande transformação. A transformação veio de onde? Da organização. O talento sempre existiu, mas ele passou a ser bem administrado, bem organizado. Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos, está conversando aqui com a gente sobre o projeto Boca de Brasa. A gente volta daqui a pouco com mais informações dessa entrevista. 6h34, frequência baiana no ar pela Band News FM 99,1. Hoje estamos recebendo aqui o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, está falando sobre o projeto Boca de Brasa. Se você está sintonizando agora não sabe bulhufas do que ele está falando, por exemplo, um ouvinte nosso... ouvinte, telefone final 9977, pergunta, o que é o projeto Boca de Brasa? Desculpa, liguei agora. Um rápido retrospecto, Fernando. Bulhufas, eu não ouço essa palavra há muito tempo. Eu sou, além dos trocadilhos infames, eu sou mestre em palavras das antigas. Eu adorei bulhufas, parece coisa de história em quadrinho, de desenho animado. Bom, minha gente, o projeto Boca de Brasa, na verdade, é uma tentativa da Fundação Gregório de Matos, da Administração Cultural da Prefeitura de Salvador, de dar visibilidade e apoio às manifestações culturais que acontecem nos bairros periféricos de Salvador. Então, é um projeto que acontece em edições, assim, esse ano nós devemos ter 6 ou 7 edições, em que durante a semana você tem um grupo de oficinas, que são
ministradas, e no final da semana um caminhão-palco é levado à praça principal desse bairro e o resultado das oficinas é mostrado junto com atrações locais, grupos locais e mais um artista convidado que já tem uma carreira consolidada, mas que tem uma relação de pertencimento com esse bairro. Ou morou lá, ou frequentou. Agora mesmo a gente teve assim, Saulo estava louco para fazer Nordeste, que ele morou muito tempo perto do Beco da Cultura, jogava baba com os meninos, né? E não vai conseguir fazer porque no dia ele tem um show de forró. Então, assim, a gente tem o Saulo, inclusive, foi o padrinho do projeto. Ano passado, ele inaugurou o projeto, fez o show de abertura e foi monitor nos 3 bairros das oficinas de música. Então, ele tem uma relação direta com o projeto. Ele foi uma pessoa muito próxima e eu pretendo fazer um show dele inteiro aí em algum bairro. A gente vai resolver isso. Fernando, existem linhas de dança de rua e teatro de rua. Qual o objetivo? Veja bem, a dança de rua é muito forte nessa cidade. O baiano, na verdade, ele não anda, ele dança. Eu brinco sempre, perladeiras, eu não sei qual é o caso, né? Mas o baiano tem uma relação muito forte com isso e a dança de rua é uma coisa impressionante e agora nós já vamos partir para todos os gêneros de dança que podem ser considerados dança que nasce espontaneamente, que é dançada com mais facilidade e que vem justamente desse movimento do próprio povo. E o teatro de rua, no ano passado a gente fez uma oficina de teatro, mas não especificou. E o movimento de teatro de rua é um movimento muito forte em Salvador que precisa de apoio. Há muito tempo que o teatro de rua não tem um suporte maior. E é muito interessante você ver esse teatro que acontece sem uma previsão. Esse teatro, ele vem, faz seu espetáculo e vai embora. Então eu acho isso muito interessante, interfere no cotidiano das pessoas. Né? E eu resolvi assim, não, vamos experimentar agora o teatro de rua. Estou trazendo o maior expoente na Bahia de teatro de rua, que é Luiz Bandeira, que tem há mais de 30 anos um grupo muito forte dentro disso, e ele vai estar ministrando essa oficina, e eu quero ver qual é o resultado desse grupo chegar e, em vez de ir para o palco, ele se apresentar lá na frente. Né? Então eu acho que é um teatro muito forte, muito emergente na cidade, esse gênero. De todas as expressões culturais que são observadas no Boca de Brasa, qual é a que mais se manifesta? Olha, a música é muito forte. Eu acho que Salvador tem uma tradição musical impressionante. Assim, quando você vê as oficinas de música disparam em número de inscritos, eu acho que a música tem uma relação com a cidade incrível e é onde você percebe um movimento forte de talentos, né? E você vem para tudo, né? Para os instrumentistas, para os compositores, para os artistas. Eu, inclusive, tenho uma teoria de que a música do carnaval perdeu muita força porque os artistas saíram dos bairros. Eu acho que essa questão da raiz é muito forte. Grandes carreiras foram construídas porque esses artistas vinham de bairros periféricos e traziam junto deles os compositores e essa originalidade, essa criatividade. Na hora que ele se enfia numa cobertura na Pituba, adeus. E perde o contato. Vê se Brau sai do Candial. Brau se mudou, mas só vive no Candial. Vira e mexe, ele está lá. Então aumentando aquilo claro, lá dentro, então eu acho que esse movimento dessa aproximação é muito importante. Né? Tá ali sua raiz, tá ali sua origem, tá ali a base de sua criatividade. Na hora que Márcio Vitor não pisar mais no engenho velho, adeus. Não tem que negar essa raiz, mas eu acho isso importantíssimo. Agora, como é essa relação também com as famílias e os outros núcleos da comunidade? Porque esses jovens, eu imagino, estão lá trabalhando, fazendo o trabalho artístico e muitas vezes dentro da própria família eles não têm apoio, né? E quando chega um projeto como esse, essa apresentação, olha, qual é o impacto? É interessante porque as famílias vão, entendeu? Veem o trabalho porque é incrível a força que tem um palco bem montado, que é uma das coisas que é mais pedidas. Se Fernando precisa ter um palco para se apresentar. Então, na hora que as pessoas sobem num palco, é outro tipo de pertencimento, quem está vendo vê de outra forma. Então acaba gerando uma movimentação muito forte do próprio bairro. Diz, olha, nós temos artistas aqui que a gente não estava reconhecendo, a gente não estava dando importância de vida. Na hora que esse cara sobe num palco com luz, com som, ele ganha um impacto muito grande. Quem falou uma coisa parecida com você foi a organizadora do Vila Dança. Ela comentava, por exemplo, que eventualmente as pessoas, os pais, não viam com bons olhos quando os filhos estavam dançando, coisas do tipo, e quando viam eles participando de uma atividade bem organizada, bem construída, mudavam a relação. Eu, por exemplo, era considerado a ovelha negra da família até ganhar o primeiro prêmio no teatro. Na hora que eu ganhei o primeiro prêmio no teatro, virei o ídolo. O orgulho da família. E é uma coisa do dia pra noite. É muito engraçado. Então, eu acho que ajuda. E, minha gente, a gente sabe muito bem que não existe antídoto melhor ou antídotos melhores contra a violência e contra o crack, que hoje é uma coisa terrível aí nas comunidades, do que a cultura e o esporte. E a educação, né? Eu sempre falo de cultura e incluo a educação no meio. Então, a grande possibilidade que você tem hoje, né, é trazer justamente isso. E o jovem, de um modo geral, esses jovens que eles têm um talento muito forte em Salvador. Então, eu acho que é um caminho, certo, que é muito interessante de você puxar, porque na verdade você tem essa emergência hoje de levar essa cultura
como até uma forma de salvar muitas vidas. A droga entra exatamente nessa lacuna, mesmo né? nisso, Fernando? Porque eu fico, por exemplo, pensando quantos jogadores de futebol ou músicos e etc. tiveram vidas assim, um tanto destrutivas, de relação até com drogas e tal. Você acha que é possível mesmo que o esporte e a arte consigam arrancar as pessoas disso? Eu acho, porque, veja bem, se você pegar, a gente sempre pensa no pior exemplo. Então a gente sempre pensa naquele jogador que foi preso e se drogou. Mas um foi preso e se drogou, tem 20 que não aconteceu nada, que estão aí muito bem. Então eu acho que a tendência é, se a gente salvar 10, entendeu? A gente já está fazendo um grande trabalho. É uma perspectiva sempre que eu tenho. Eu sou um eterno otimista. As pessoas sempre dizem, Fernando, é muita coisa, eu não vou conseguir. Eu digo, não, o que eu puder fazer nesse tempo que eu tenho e com os recursos da prefeitura e com o apoio do secretário, do prefeito, eu vou me virar para fazer, entendeu? Mas eu acredito e acho que é apaixonante. Porque a partir dali o jovem ganha uma identidade. Ele passa a ser respeitado. Qual é a grande questão hoje? Você quer criar uma identidade. O jovem quer ganhar uma identidade. E na hora que ele se transforma num artista, que ele diz, olha, eu sou capaz de fazer uma coisa muito interessante. A partir dali muda tudo. E se ele tiver apoio, tiver uma boa administração ali do lado dele e tal, é muito bom. E é desse jeito que a gente descobre as grandes estrelas da Bahia, né? Sem dúvida alguma, entendeu? Aí é talento e sorte e avanço, né? Alguns bairros têm um trabalho muito mais avançado. O Candial é um case no mundo inteiro, né? O que se conseguiu fazer naquele bairro é brilhante, né? Hoje a comunidade inteira está lá, intercalada, e a gente está vindo aí, provavelmente, com um projeto muito bom, que a gente vai começar a trabalhar para as escolas se transformarem em centros de cultura. Certo? Serem utilizadas para ensaios, serem utilizadas para apresentação de espetáculos, isso deve estar vindo aí como um projeto logo, logo. Fernando, só para concluir mesmo, já estamos fechando, temos estourado o assunto interessantíssimo, já está convidado para voltar para falar mais aí dos desdobramentos do projeto, mas para quem está ouvindo a entrevista, que quer repercutir, conhece um líder comunitário que tem um trabalho legal de cultura, como chegar até vocês? Olha, você pode ligar para 33219884, né, e dizer, olha, estou mandando um ofício, pegar os dados todos, ou então entrar no site Cultura FGM, né? Você bota lá no Google Cultura FGM, que você vai achar o site da fundação, e a partir daí você pode mandar seu pedido. Agora, sempre os artistas. Repetição mais uma vez o número para a pessoa. 33219884, certo? Ou o Cultura FGM. Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos, falando um pouquinho sobre o projeto Boca de Brasa. Muito obrigado pela participação. Mandar um abração para 1000 Produções, né? Cibele Américo, que está fazendo agora essa série de eventos do Boca de Brasa, né? Foi licitada, uma grande produtora, uma grande amiga que está fazendo com a maior maestria esse trabalho. Um grande abraço aí para Cibele. 6h43.